Fala, guerreiros e guerreiras, leoas e leões. Você é o resultado de todas as pessoas que ficaram para trás na sua árvore genealógica. Você é o resultado de todos os teus antepassados. E quando você olha para a sua vida, olha no espelho ali, e se vê uma pessoa derrotada, uma pessoa feia, uma pessoa sem alegria, você está dizendo para os teus antepassados que não valeram a pena. Está dizendo para toda a tua história, o resultado de todos os teus antepassados, de todas as pessoas que participaram da tua trajetória, da tua vida, que eles não fizeram nada para isso. E você vê ali momentos de resiliência nos nossos tataravós, dos primeiros da nossa árvore genealógica, dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais. Aí você fala assim, Jessé, eu não conheço os meus pais, nem minha mãe, sou um órfão, mas você tem uma história. Todos nós temos uma história antes do que você está vivendo. E você tem que honrar tudo que você absorveu, toda a herança, que seja ela psicológica, que seja ela financeira, emocional, espiritual. E até mesmo quando você não teve nada disso, você tem que honrar. Mas como eu vou fazer isso, Jessé? Quero te contar um exemplo na minha casa. Minha mãe, hoje, dia 28 de fevereiro, ela faz 79 anos. Ela é uma guerreira. A dona Orisa, ela conta as histórias dela pra gente, sempre de forma repetitiva, quando a idade já está começando a ficar um pouco mais velhinha, né? Então elas começam a lembrar muito do passado, né? E ela conta uma história que quando ela tinha 10 anos de idade, ela olhou para o reflexo dela no espelho e falou assim: por que você está viva? Por que você está viva? Só que minha mãe sempre teve muita curiosidade em ler. E meu avô, o vovô Carneiro, né, Raimundo Carneiro, ele era um homem muito duro. Ele trabalhava com olaria e ele era um homem muito duro. Então, muito duro com as 5 filhas que ele teve, né? Tia Alda, a mais nova, a tia Márcia, a tia Lila e a tia minha mãe, né? Que é a Orisa, e a tia Rosa, a tia Rosimar. Então, ele foi muito duro com elas. Então, machucava, batia, mas ele dava a opção para elas lerem, né? E minha mãe sempre teve muita curiosidade em ler. Então minha mãe, na adolescência dela, no início da adolescência dela, falou assim: por que você está aqui? Por que você está viva, Orisa? E meu avô sempre ensinou elas a cartilha do ABC, né? E ele sempre lia muito poemas, gostava de ler bastante a Bíblia. E ela recebeu um convite para poder ela ensinar uma garota, né? Essa garota chegou na casa dela e falou o seguinte: ei, você já sabe a cartilha do ABC? Aí a minha mãe falou assim: já sei. Você pode me ensinar? Para vocês que não sabem, minha mãe foi professora de biologia durante mais de 35 anos. Tanto o Piauí, qual ela morava, né, no início da carreira dela, quanto aqui em Brasília, ela deu aula para muita gente. Então ela tem muito orgulho de todas as pessoas que encontram ela e falam: ô professora, hoje eu sou enfermeiro, hoje eu sou advogado, hoje eu sou um empresário, hoje eu sou um médico. Então tem até uma médica que está agora nessa fase da minha mãe, da velhice, né? Ela está cuidando da minha mãe. E ela: professora, a senhora não lembra de mim? Depois da mais de 5 vezes que ela estava sendo consultada com a minha mãe, que ela consultou minha mãe, ela: meu nome é X, e a senhora não sabe, mas eu sou a sua aluna.
Aí minha mãe ficou tão feliz, falou assim, olha, eu te ensinei e agora você está me ajudando. Né? Então é uma coisa muito bacana. Mas o que eu quero falar é o seguinte, o propósito da minha mãe, ela encontrou isso com uns 10 anos, 12 anos de idade. Quando ela olhou para o espelho e falou o seguinte, por que você nasceu? Eu sei que você tem um pai, você deve ter uma mãe, com certeza, ou tem um tio, tem alguém próximo, que você pode olhar para eles e a história deles que pode mexer muito com você. Quando ela conta essa história para mim, para minhas irmãs, né, a gente olha e fala o seguinte, cara, eu não posso desonrar minha mãe nunca nesse sentido. Então eu sempre fui muito firme com as minhas coisas, então eu sempre fui muito aguerrido, ativacional. Se era para poder fazer, eu queria fazer da forma melhor, para poder honrar ela. Então, por isso eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os meus 13 anos, depois comecei a trabalhar com outras coisas, e por causa da inspiração que minha mãe nos dava. Porque não é somente ser uma pessoa inspirada, é ser uma pessoa que transpira, é uma pessoa que trabalha, dedicada. O que eu quero te motivar hoje e ativar você a você olhar para os teus antepassados, as histórias deles, e você olhar para o teu espelho e falar bem assim, tem valido a pena? E olhar para o espelho e falar o seguinte, ei, por que você está aqui? Com certeza, a Bíblia fala, lá no capítulo 6 de Mateus, que quando nós buscamos a Deus, fecha a tua porta, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca o teu Deus que está em secreto. E Ele vai te ouvir e vai te responder. O que eu quero te convidar é você, hoje, que não está que está vivendo uma vida sem propósito, uma vida sem aquele brilho nos olhos, aquele cheirinho na barriga, aquela vontade de viver. É o seguinte, ei, você nasceu para um propósito. Qual é ele? Aí você pergunta para 5 pessoas que são próximas a você. Ah, Jessé, você é um excelente comunicador. Ah, você gosta muito de conversar com as pessoas, você gosta de ouvir as pessoas. Você sempre tem uma palavra de fé, uma palavra de conforto para as pessoas. Aí você se pergunta, o que eu posso fazer? Eu posso ajudar pessoas, no meu caso. Eu posso falar contigo sobre as minhas histórias. E de alguma forma trazer uma conciliação com a história que você está vivendo. Claro, ninguém vive a mesma história. Contudo, nós podemos usar as experiências que os outros tiveram para poder fortalecer as melhores decisões na nossa vida. Você pode viver os seus melhores dias, mas se você olhar pela lupa correta. Algumas pessoas estão cansadas de viver uma vida de merda. Mas tendo atitudes de merda, você vai ter uma vida de merda. Se você olhar em direção ao alvo que você quer e você fazer o seguinte, bem, eu já tentei esse plano A, esse plano B, esse plano C. Nenhum deles deu certo. Mas o meu objetivo é claro. O meu objetivo é claro. Eu quero o sucesso daquela vitória. Eu quero me sentir e ser aprovado diante daquilo. De repente seja empreender, de repente seja fazer um curso, uma faculdade, de repente seja escrever um livro, de repente seja emagrecer, de repente seja ter uma família, casar, estar estruturado, ter filhos. Ei, o objetivo seu precisa estar claro. Claro. Mas as etapas do processo que você pode seguir, de repente não sejam as melhores. Aí você está querendo se relacionar com uma pessoa bacana, mas indo em ambientes errados. Né? Eu tenho até um amigo, né, que falou, poxa, eu já estou com quase 40 anos de idade, Gessé, e eu quero agora assentar minha cabeça, né? Eu quero arrumar uma pessoa bacana para mim. Mas é um cara que só gosta de curtição, gosta de viver uma vida
meia boêmia, mas em ambientes que não são tão legais, né? Ao meu ver. E claro, você pode encontrar uma pessoa bacana em qualquer ambiente. Contudo, você precisa se assemelhar àquilo que você realmente quer. Olha assim, agora eu quero ficar mais tranquilo, eu quero ficar mais de boa, e eu quero arrumar uma pessoa que queira também isso. Mas você vai em um ambiente que é tudo agitado, você acha que você vai conseguir uma pessoa assim? Você quer uma pessoa que gosta de educação financeira, e você vai num lugar onde só tem gastança? Ah, eu gosto de uma pessoa mais voltada para casa, uma pessoa mais que gosta de estar dentro de um convívio da igreja e tal, e eu vou para um lugar onde não tenha essas pessoas. Você acha que vai dar certo? Você pode até encontrar alguém, mas você vai ter dificuldades para poder afinar essa relação para aquilo que você quer. Esteja em ambientes propícios. E se olhe no espelho e fala: cara, eu tenho honrado todos os meus antepassados. Eu tenho honrado os meus pais, a minha mãe, o meu pai, a minha mãe, os meus tios, pessoas que passaram pela sua vida e que você tem um apreço. O que eu quero te motivar hoje e ativar é você achar o seu propósito e perguntar aos seus amigos exatamente aquilo que você tem como maior habilidade. E executa, amigo. Tira do papel. Feito é melhor do que perfeito. Se é para você fazer doces, faça doces. Se é para você trabalhar com arte, fazer unhas, fazer maquiagem, fazer cabelo, cai para cima. Primeiro você quero ganhar dinheiro. Não, primeiro você aprende, primeiro você se dedica, dá o seu melhor. De graça mesmo, para aprender. De repente fazer bolo não vai ser não é tão legal, porque fazer de graça, mas usa os ingredientes que as pessoas possam te dar para poder você fazer e executa esse plano. Agora chega de você não abrir as portas novas. Chega de você estar em ambientes que não são propícios. Vá para uns ambientes que realmente te inspiram e queiram fazer crescer. E se junte com pessoas que pensam como você. Essa história que a mídia, que as redes sociais colocaram na tua cabeça, dizendo que opostos não se atraem, que os opostos se atraem, perdão, isso é uma mentira. É uma mentira para poder te bloquear. Os opostos não se atraem mesmo. Quem se atrai são pessoas que pensam igual. Imagina, se você quer estar perto de pessoas ou de um ambiente que o seu marido ou sua esposa não queira estar. É muito ruim, é muito frustrante. Então queira estar perto de pessoas que queiram estar nos mesmos ambientes. Você nasceu para dar certo. Todos os planos na sua vida podem ser realizados, mas basta você olhar para ele e olhar para o espelho assim e falar: como minha mãe falou, por que você nasceu? Deus te abençoe.